Que o Senhor, neste dia, derrame sobre nós as suas muitas bênçãos, as suas misericórdias, o seu infinito amor, que certamente está presente no meio de nós neste dia. Através da sua palavra, através do teu Santo Espírito, o Senhor deseja falar conosco ardentemente. Porque Ele olha para nós com olhos de amor, com olhos de misericórdia, não nos condenando, esquecendo dos nossos pecados, dos nossos erros e equívocos. O Senhor deseja neste momento entrar definitivamente em nossos corações, mudar totalmente a nossa vida, porque hoje nós somos dependentes do nosso ego, do nosso egoísmo, dos nossos próprios erros também, e nos esquecemos da misericórdia do Senhor. E Ele tem feito tanto por nós, irmãos, tanto por nós. O alimento que temos em nossa mesa, o trabalho que temos, a família, essa palavra, a simples disponibilidade que Ele tem a todos nós quando oramos, isso é o amor que Ele tem por nós. E não encontramos isso em lugar nenhum. Quando nós chegamos aqui, diante do Senhor, diante da Tua Santa Palavra, nós nos sentimos renovados só de estarmos aqui sentados. Já nos sentimos alegres, já nos sentimos mais calmos, mais tranquilos, porque aqui neste lugar, irmãos, está presente o Espírito de Deus. E Ele vai fazer um trabalho em nossas vidas, que possamos abrir os nossos corações para Ele realizar esta obra. Porque quando saímos daqui, muitas vezes entramos nas mesmas loucuras que este mundo nos fala e nos prega. Nos mesmos erros que eles cometem, nós também cometemos. Mas é um momento de nós depositarmos a nossa vida, entregarmos totalmente ao Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, diz a palavra de Deus. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a preocupação, toda a dúvida, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. É um Deus em espírito que está em todo lugar, que sabe de todas as coisas, que tem todo o poder, que pode sim salvar a sua vida se você se entregar ao Senhor. É necessário que haja uma comunicação entre nós e Deus. E existe um elo que faz isso. Existe alguém que faz isso por nós, que é Jesus Cristo. Esse, o primogênito, aquele que se entregou por nós, que foi desprezado pelos homens, que veio para os que são seus, mas os seus não o reconheceram. Pelo contrário, maltrataram, o cuspiram, bateram nele, mas mesmo assim Ele não condenou nenhum deles. Pelo contrário, Ele disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Nós não sabemos o que fazemos, irmãos, muitas vezes. Não sabemos, porque estamos nas mesmas loucuras deste mundo. Mas chegou um momento de decisão em nossas vidas. Já não há mais tempo para buscarmos os deleites, irmãos. As alegrias, falsas alegrias que esse mundo tanto nos prega, as mentiras, ilusões, já estamos cansados disso. Queremos algo novo. E o Senhor tem algo novo para nos mostrar. Ele deseja mostrar isso a nós. Muitos dizem: não, vocês não podem conhecer os mistérios de Deus. Mentira! Nós podemos conhecer sim os mistérios de Deus. Se nós somos dele, se nós somos seus filhos, como não poderemos conhecer os mistérios de Deus? Se nós queremos viver no seu reino eterno, na glória de Deus para sempre, nós temos que tomar uma decisão. A palavra nos diz que o Senhor bate a nossa porta todos os dias. Ele continua batendo, nos chamando.
chamando a nossa atenção através de uma pregação, através de uma ajuda de algum irmão, de algum conselho. Ele chama a nossa atenção, ele bate a nossa porta e faz uma promessa que se nós abrirmos aquela porta que ele está batendo, que é o nosso coração, ele vai entrar e vai cear conosco, irmãos. Ele deseja ter uma profunda comunhão com nós. Uma profunda comunhão de pai para com filho. Não é de um Senhor que está distante. Não é de um Senhor que deseja nos condenar. Ele está muito perto de nós, irmãos. Ele não está sentado lá em cima no seu trono, governando este mundo. Ele está muito perto de nós. Basta clamarmos. Basta chamar pelo nome dele, pelo nome do seu filho, que ele vai nos responder. Porque ele é misericordioso, irmãos. As misericórdias dele não têm fim, diz a palavra de Deus. Elas não têm fim, porque se elas não existissem, nós já estaríamos mortos, consumidos, mas o Senhor não deseja nos destruir. Ele deseja salvar a todos nós. E ele vai fazer isso, irmãos. Ele vai fazer isso, porque ele nos ama. E ele escolheu este povo para liderar o seu governo. Não porque éramos bons, não porque éramos melhores do que os outros, diz a própria palavra. A palavra nos diz que ele nos escolheu porque ele nos amou. Simplesmente porque ele nos amou. E nós devemos retribuir este amor ao Senhor. Vamos amá-lo. Vamos nos entregar a ele. Definitivamente, irmãos. Não deixemos ser enganados pelas mentiras do mundo. Vamos até o Senhor, porque ele tem muito a nos mostrar. O que ninguém imagina. O poder dele, o entendimento dele que se sobressai sobre a largura, sobre a profundidade, sobre todo o comprimento, sobre todo o poder que existe neste mundo. O poder de Deus é maior que tudo isso. E nós temos a plena condição de adquirirmos também esse poder que vem de Deus. Porque ele deseja dar a todos nós. Amém. Eu convido a comunidade ao Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 25. Jesus ele estava diante de uma multidão e chegou um homem até ele, um homem chamado Jairo, pediu para que o Senhor curasse a sua filha. E no meio desse diálogo, enquanto o Senhor estava na multidão, muitos iam até o Senhor buscando conselhos, buscando ser curados das suas enfermidades. E no meio dessa multidão, chegou uma mulher até o Senhor e tocou em suas vestes. E ela foi curada. A narrativa nos diz, no versículo 25, que havia uma certa mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. E ela havia padecido muito com muitos médicos e despendido e vendeu tudo quanto tinha, mas nada lhe aproveitou nisso. Antes, foi até pior. Irmãos, a história nos conta que uma mulher, há 12 anos, estava com um fluxo de sangue. As mulheres têm as suas menstruações. Imagine, 12 anos sem parar, ela tinha esse fluxo. Devia ser algo terrível. E a mulher naquela época não era uma pessoa muito considerável pelos homens. Ela era tratada como um objeto que serviria somente para cuidar de casa. E era muitas vezes maltratada pelos homens. E ainda mais, irmãos, uma mulher com fluxo de sangue, com uma doença dessa, ela era considerada como uma pessoa contaminada, impura. O homem nem tocava na mulher quando ela estava nessa fase. Em tudo que ela tocava, era considerado impuro e contaminado. Imaginem só. Essa mulher, ela havia ido atrás de muitos médicos, atrás de uma solução para a sua doença. Tanto que ela vendeu tudo que ela tinha
para contratar esses médicos para ajudá-la. Mas nada adiantou. Pelo contrário, a palavra nos diz que ela ficou até pior. Não melhorou em nada. E quando a palavra fala que ela vendeu tudo, podemos imaginar que ela vendeu sua casa. Podemos imaginar que ela vendeu os móveis que tinha dentro da sua casa. Tudo que ela tinha, ela vendeu para ser curada pelos médicos. Mas não foi. E no versículo 27, a palavra diz que ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e somente tocou na sua veste, porque ela mesma dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu sararei. Amém? Irmãos, ela foi atrás de muitos outros que não conseguiram curá-la, mas simplesmente ela ouviu falar do Senhor, ouviu falar de Jesus, que ele realizava curas, e foi até ele. Ela tomou coragem de ir até ele. E ela, no versículo 29, diz que logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Presta atenção, irmãos. Uma mulher rejeitada. Uma mulher que era considerada como contaminada, impura. Em tudo que ela tocasse, era contaminado. Ela foi até Jesus e ela pensou: se eu tocar nele, talvez ele fique contaminado, porque eu estou impura, eu estou com esse fluxo de sangue. Mas não, irmãos. Ela teve coragem, ela teve a ousadia de chegar até o Senhor no meio da multidão. Ela poderia ser morta por aqueles homens, poderiam fazer algum mal a ela, mas ela não se importou, porque era a última oportunidade que ela tinha de ser curada. Ela simplesmente ouviu falar desse Senhor e se prostrou até ele. Foi até o Senhor e tocou nas suas vestes. E Jesus, claro, não ficaria contaminado. Ela foi curada. E o Senhor sentiu sair dele uma virtude, como nós vamos ver mais para frente. Logo se secou o fluxo do seu sangue. Olha só, logo, irmãos, imediatamente ao seu toque, ela foi curada. E Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos: Senhor, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Olha, estavam numa multidão. Muitas pessoas tocando em Jesus. E ele pergunta: quem me tocou? Os discípulos o indagaram. Muitos te tocaram, Senhor. Muitos estão te tocando. Mas ele disse: eu senti sair virtude de mim. A fé daquela mulher, daquela rejeitada, fez sair virtude do Senhor, irmãos. Essa virtude, este poder que saiu de Jesus, foi a cura para ela. O seu arrependimento, a sua verdadeira fé, isso fez sair virtude de Jesus. E então a mulher, no versículo 33, mais um ato de coragem da mulher. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante do Senhor e lhe disse toda a verdade, tremendo e temendo, porque contra a lei judaica ela não poderia se aproximar dos homens e tocá-los por conta da sua doença. Ela então ficou com medo. Será que o Senhor vai falar algo de ruim para mim? Será que eu fiz algo de errado? Mas o Senhor disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz
e ser curada deste teu mal. Amém. Irmãos, essa mulher que teve ousadia de sair da sua zona de conforto e ir até o Senhor, porque era a sua última esperança, ela não somente ouviu falar de Jesus, ela foi até Ele. Ela enfrentou o seu medo, enfrentou as leis, enfrentou os homens para ser curada pelo Senhor. Quantas vezes nós ouvimos falar de Deus, das suas maravilhas, mas não fazemos nada? A fé verdadeira do cristão exige ação, exige uma verdadeira atitude de nós, irmãos. Quando nós ouvimos falar do Senhor e voltamos para a nossa casa, vamos fazer as coisas que o Senhor nos pediu. Vamos orar, vamos ler, vamos estudar, vamos amar, vamos ter misericórdia com o nosso irmão, porque essa é a verdadeira fé daquele que diz que crê em Deus. Se não amarmos, se não perdoarmos, se não orarmos, estamos destituídos da glória do Senhor, irmãos. Mas essa mulher enfrentou tudo para ser curada pelo Senhor. Não importava a sua doença naquele momento. Os nossos problemas não importam, irmãos. Eles não podem nos separar de Deus. Não importa o que os outros pensem de nós. Não importa a nossa religião. Não importa nada, irmãos. O nosso estado social, a nossa qualificação, a nossa vida material, não importa. Não temos que nos importar com a opinião deste mundo, porque nós temos um Deus a seguir. Nós temos uma regra a seguir. Nós temos leis que provêm do nosso Deus para seguirmos, irmãos. Devemos respeitar a Ele, porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. E com certeza, irmãos, se tivermos algum problema físico ou espiritual, porque sabemos também que os problemas físicos são em decorrência do espiritual que está afetado em nós. Se formos até o Senhor, Ele não somente curará a nossa doença física que estamos, mas livrará a gente de todos os males, porque Ele é o Deus de todas as coisas. E os Salmos nos diz que o poder pertence a Deus. Se o poder pertence a Deus, nada pode ir contra Deus, irmãos. Ela era rejeitada, como os aleijados também eram, como os cegos também eram, como os leprosos também eram rejeitados. Mas o Senhor veio para estes mesmos, estes doentes que são rejeitados pela sociedade. Mas o Senhor os ama e os acolhe em seus braços, porque o Senhor é bom, irmãos, e com Ele reina a perfeita misericórdia. Que possamos nos locomover até o Senhor, porque também lá em Deuteronômio nos diz que Ele não está longe de nós, a sua palavra está muito perto de nós, mais do que podemos imaginar. Mas Ele nos dá uma escolha. Ele fala para a gente escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. De qualquer forma, seremos levados a Deus, mas é muito melhor irmos pelo amor, nos entregarmos totalmente ao Senhor, irmãos. O Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Nós somos os soldados de Cristo. Estamos enfrentando uma batalha, não contra a carne e o sangue, diz o apóstolo Paulo, mas contra os principados e potestades, contra os espíritos deste mundo. Se nós não estivermos com as armaduras celestiais em nós, irmãos, não venceremos nenhuma batalha. E quem pode nos dar essas armaduras é somente Jesus Cristo. E Ele vai dar a nós, irmãos, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o calçado, que é o evangelho da paz, a couraça da justiça. Ele nos dará todas as coisas para enfrentarmos essas grandes batalhas. E o pior ainda está por vir, irmãos, a grande tribulação. Mas certamente o Senhor estará conosco. Porque também, como o pior está por vir, que é a dificuldade, o melhor de Deus também ainda está por vir, que é o seu reino. E nós certamente, se permanecermos com o Senhor,
estaremos vivendo no seu reino, vivendo na sua glória, onde não haverá mais templos, onde não haverá mais religiões, confusões, violência, doenças, não haverá mais nada de mal neste mundo. Permaneceremos na fé e no amor que provém de Deus. Continuemos, irmãos, nessa caminhada, de fé em fé, porque o Senhor é bondoso, Ele olha por nós e nos ajudará para sempre, porque Ele é nosso Deus, porque Ele é nosso Pai e Ele nos ama. Não se importe, irmãos, com a dificuldade, porque o Senhor está conosco, Ele permanece com o teu povo, assim como esteve no deserto, Ele também está conosco hoje e sempre estará. Amém? Que o Senhor nos abençoe essa semana, abençoe nosso trabalho e possa abençoar a palavra do pastor neste dia. Amém.